mais um Mundo Asperger no ar. Sejam bem-vindos a esse fascinante mundo do autismo. Estamos de volta, que saudade! Esse menino me deixou de lado. Tava lá, fez programa com a vovó, fez programa com a Michelle. E foi bom demais. Pois é, eu tô deixando uma criação de valor aqui. Sou boba? Sou não. Gente, Você é uma mãe maravilhosa. Ainda bem. Hoje não tem mais, não. Você é uma mãe maravilhosa, ponto. Sem mais, né? Exatamente. Assim que eu gosto. Gente, hoje é um dia muito especial pra gente. Eu tô muito feliz porque tem muito tempo que eu tô querendo falar com uma pessoa bem especial. Eu fui em algumas palestras. Sabe quando você fica assim, hã? É essa mulher jovem, uma médica maravilhosa. Eu tenho que ler aqui a colinha porque ela não é fraca não, viu, gente? Olha aqui, é a doutora Lilbiana Arantes Araújo. Ela é doutora e fellow em neurociência pela Universidade de Harvard. Ela é doutora em neuropediatria e reabilitação. Trabalha no Hospital das Clínicas aqui em Minas Gerais e é professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente tem um prazer danado porque ela fala de uma coisa difícil, Victor. Bota difícil nisso. Mas ela fala bem, então compensa a dificuldade contanto que ela fala bem. Isso. Gente, você se lembra que esse é o nosso vídeo de seletividade alimentar bombou? Pois é, a doutora Lilbiana vai falar pra gente sobre uma dúvida das mães. Mas vamos passar a bola para o Victor. Uma dúvida muito grande sobre alimentação. Pois é, mas antes da gente entrar nessa questão da alimentação, eu queria saber de você, doutora, a questão do neuropediatra, qual a importância dele para o autista? Em primeiro lugar, obrigada, né, pelo convite. Já tem algum tempo mesmo que a gente estava tentando fazer esse encontro para a gente poder discutir alguns pontos tão importantes. Eu sou uma apaixonada pelo tema, pelo transtorno do espectro do autismo, e é um prazer estar aqui e admiro muito o trabalho de vocês. Eu acho que é muito importante, eu acho que a gente precisa de divulgar e ter conhecimentos realmente científicos para poder passar para as pessoas no geral. O conhecimento só tem sentido quando ele é disseminado. Ficar o conhecimento para uma pessoa só não faz sentido. Eu acho que esse que é o trabalho que vocês fazem, que vocês estão de parabéns. A questão da neuropediatria, a neuropediatria ela engloba parte da pediatria, parte da genética, parte de doenças, várias doenças que relacionam tanto questões relacionadas com o cérebro, com o sistema neurológico e também relacionadas com questões psiquiátricas, comportamentais e questões do organismo em geral. Então, o médico neuropediatra que tem uma afinidade com o transtorno do espectro do autismo, ele vai ser muito útil porque ele vai conseguir, dentro da anamnese e do exame físico, tentar destacar algumas alterações que podem ser sugestivas de outros diagnósticos que muitas vezes estão passando desapercebidos. O transtorno do espectro do autismo, ele acompanha muitas outras doenças. Algumas vezes ele vem isolado, outras ele vem acompanhando outras doenças. E outras doenças que têm tratamento. Você sabe disso? Exatamente, eu sei. Com relação à minha experiência, eu tenho algumas comorbidades que eu preciso tratar também, além do autismo, a questão do TDAH, no meu caso, da bipolaridade. Isso. E muitas vezes tem uma doença de base, por exemplo, a doença celíaca, ela pode estar relacionada com o transtorno do espectro do autismo e se você tratar, o paciente vai melhorar. Então, a gente tem que saber se também tem uma síndrome genética associada. Então, o médico ele tem que ter essa visão do paciente como um todo. E também da parte pediátrica, de desenvolvimento, de alimentação, a família. Então, tem que ser um médico que tenha uma visão completa do paciente. Não é o transtorno do espectro do autismo, é um ser humano, uma criança, um adolescente que tem algumas características diferentes e que precisa de ser olhado com cuidado, com carinho, com afeto e de uma forma global, dentro do contexto dele de saúde, dentro do contexto também socioeconômico, cultural e familiar. Eu acho que esse é o papel do neuropediatra. Diagnóstico precoce, que a gente hoje vem lutando. Então, a gente acompanha muita criança, recebe muita criança que tem algum atraso no neurodesenvolvimento e cabe ao neuropediatra conseguir diagnosticar o quanto antes o transtorno do espectro do autismo, porque quanto antes você intervém, melhor é o resultado a longo prazo. Pois é, gente, a doutora Lilbiana tem uma característica interessante. Ela teve um trabalho, ela passou uns anos na Bahia. E a gente fala, doutora, para muita gente, e a dificuldade do diagnóstico precoce é uma realidade.
Então eu falo, ó, aqui em Belo Horizonte a gente tem, né? Já estamos avançados nisso, mas a gente precisa avançar mais. E quando a gente fez esse vídeo da seletividade alimentar, é um horror. Mãe que fala assim, mas meu filho só quer saber de biscoito, meu filho só quer saber de massa, meu filho só come se a comida for amarela. Teve de tudo. E aí eu pergunto, todo autista tem seletividade alimentar? É uma das características do transtorno do espectro do autismo, a sensibilidade exacerbada aos estímulos. Então, estímulo sonoro, né, Victor? Victor sabe. Eu com o barulho é uma lástima, né? Eu na faculdade, aquele tanto de barulho, nossa, é demais. Então é isso. A questão do estímulo sonoro, estímulo visual e muitas vezes o estímulo tátil. Então tem muita dificuldade relacionada a texturas diferentes. Então quando o bebê está em aleitamento materno, ele está habituado ao leite, na hora que você vai fazer a transição para o alimento sólido, você precisa do bebê se adaptar a diferentes texturas. Qualquer bebê. Qualquer bebê. Como o paciente com transtorno do espectro do autismo, ele tem uma dificuldade em aceitar as texturas diferentes, ele tem aquela gastura, aquele nervoso, o que também ele tem na mão, ele tem na questão do paladar e da boca. Então, quando você oferece uma textura de uma papa, um purê, por exemplo, que é mais pegajoso, ele pode recusar aquilo e realmente ele não desenvolve estratégias para conseguir se habituar àquela textura. Porque o cérebro dele rejeita essas texturas diferentes. Ele não consegue controlar, é igual a questão que o Victor está falando do barulho. Ele não consegue controlar, não, eu vou ficar tranquilo apesar do barulho. Se o barulho para ele está muito exacerbado e ele ouve, escuta além do normal, ele não consegue ter o autocontrole. Então a questão da seletividade, em grande parte, é relacionada às diferentes texturas que nós não percebemos muito, mas que como eles são muito sensíveis, conseguem perceber essas texturas. Também a questão do paladar. Paladar que agrada, a criança com transtorno do espectro do autismo vai aceitar muito bem. O paladar que não agrada, ele não vai comer. E ele não vai entender se você precisa de comer, quanto mais eu treinar você vai aceitar. Não, ele não vai aceitar porque ele é mais concreto. Ele não mesmo consegue. Que o pai que a mãe mesmo insista. Que os pais. Não é falta dos pais ensinarem muitas vezes. Isso não depende também da gente, assim. Isso. É uma característica que acompanha o autismo. E que não depende da gente, eu vou fazer um esforço. Não é assim. Que isso fique bem claro. Adorei essa fala da doutora Libiana. Né, mamãe? Como você sabe disso? Eu sabia que ele ia pegar no meu pé, porque a gente, às vezes, a mãe tem a necessidade de, não, eu não tentei direito, deixa que... Mesmo quando a gente está com o bebê, fala assim, mas você tentou, você ofereceu pelo menos 10 vezes, né? Então agora você ficou bem feliz, né? Fiquei. Mas é bom saber que a gente pode tratar isso, a gente vai discutir mais sobre isso. E essa seletividade, doutora, ela muda com o tempo? Aí entra a questão da cognição. Quando o paciente tem um nível cognitivo melhor, ele consegue, com o crescimento e o amadurecimento, compreender que o organismo dele precisa de uma diversidade maior de nutrientes, que isso é importante para a saúde. Então aí ele pode desenvolver algumas estratégias não tão efetivas quanto as outras pessoas que não têm essas características, mas ele consegue desenvolver algumas estratégias para melhorar um pouco, mas ele não vai conseguir excluir essa seletividade do organismo dele. Ele não consegue falar assim, a partir de hoje eu não vou ter mais uma hipersensibilidade a diferentes texturas e ponto final. Não é bem assim. Ele vai ver se ele tolera ou não. Isso, então ele vai flexibilizar um pouco. E ele pode desenvolver tipo uma regra, tipo assim, agora vai virar regra, eu vou me esforçar nisso aqui. Isso. Mas ainda assim vai ser um esforço maior do que uma pessoa que não tem o transtorno. Maior. Já é tão difícil, hoje todo mundo busca uma dieta para combater a obesidade, para perder peso. Já é tão difícil para todo mundo essa questão da alimentação, que é um hábito que você aprende desde pequeno. Então, para o paciente que tem o autismo é mais difícil ainda, porque para ele conseguir essa estratégia de flexibilização, né, e de tentar se organizar e ir contra uma característica dele, é mais complexo. Então não é culpa de ninguém. Por quê? Mas você já está mais... Que expressão é essa, gente? Você já está mais crescidinho, então você pode estabelecer estratégias. Tá vendo? A doutora me falou. É o que eu venho tentando, mas não é tão fácil assim não, né, doutora? Não é.
não é fácil para ninguém, igual eu estou falando. Não é fácil nem para quem quer perder peso, né? Vou a partir de amanhã comer assim. Não é tão fácil. Hoje, por exemplo, saiu uma reportagem falando que o brasileiro se alimenta muito mal. Então, na verdade, era para você comer 5 refeições de frutas e verduras e, na verdade, come uma. E olhe lá. Então, isso já é, a seletividade já é generalizada da população, é cultural. Para o paciente com autismo, isso é a nível estrutural cerebral. É o cérebro que não aceita muito bem esses alimentos. É o cérebro que tem dificuldade, às vezes, de variar, né, a textura, de variar o paladar. Então, várias pesquisas têm sido feitas para tentar melhorar a aceitabilidade, o paladar diferente. Algumas, no Canadá, por exemplo, tem gente usando até um pouco de pimenta, não é uma pimenta forte, mas observou-se que o paciente com autismo, às vezes, aceita melhor a refeição de sal com um pouquinho de pimenta. O Victor. E quando... Isso eu ia falar, quando eu tô... Minha mãe jogou um vidro de pimenta fora, porque eu bebia puro. Tá vendo? Molho de pimenta. Exatamente. Eu olhava esse menino, glu, glu, glu. Agora eu vou entregar tudo. Gente, com 19 anos, gente, não aqui, é com criança, não. Tempero, doutora, você acredita? Ele vai lá e pumba no Agora tempero puro. Em vez de jogar fora, devia te colocar na sua comida para você comer melhor. Mas na comida o danado não come. Nós vamos lavar uma roupa suja. Não, esse assunto é complexo aqui para nós dois. Ai, Pois é, doutora. Já que vocês perceberam que esse assunto é complexo para a gente, eu cheguei em determinado momento que eu me perguntei assim, quando que o suplemento é necessário? O que é o suplemento? Quando que ele é necessário para o autista? Então vamos pensar, você tem uma seletividade alimentar. Isso leva a um erro alimentar e uma deficiência nutricional. Por quê? Quando a gente fala de nutrir uma criança, um adolescente, uma pessoa, a gente não está falando da curva de crescimento, não. Você pode estar muito bem na sua curva de peso, mas pode estar nutricionalmente com uma defasagem. Entendo. Então, de alguns nutrientes ou de vários nutrientes. Então, o paciente tem seletividade alimentar. Isso gera um erro alimentar, leva a deficiências nutricionais, de nutrientes básicos que o organismo precisa para funcionar. Até para ter um cérebro legal. E, em primeiro lugar, para ter um sistema de defesa imunológico efetivo. Então, o seu sistema imunológico fica mais precário, você tem mais infecções. Não, isso aí principalmente quando você era pequenininho, né? Então, aí a criança às vezes tem mais infecções, leva maior número de antibióticos, isso seleciona mais a flora intestinal, piora a absorção, piora a aceitação do alimento. Então, em primeiro lugar, tem essa relação com a questão mesmo de saúde, de infecções. Em segundo lugar, quando a gente pensa a nível cerebral, a gente está falando de uma fase que o cérebro está em pleno desenvolvimento. Então, as sinapses estão se formando, estão sendo formados neurotransmissores, as conexões estão se fortalecendo, a mielinização cerebral, né, que o cérebro vai amadurecendo. Para isso tudo, a gente precisa de uma nutrição básica. E se o paciente tem uma seletividade muito grande, ele não tem essa nutrição básica. Então, ele não consegue dar o basal para que esse cérebro consiga funcionar bem. Aí, se você sabe que qualquer criança precisa de tantos nutrientes para poder desenvolver bem o cérebro, se o paciente não aceita, por que você não vai suplementar esse paciente? O que vai falar contra? Essa suplementação, claro, ela tem que ser balanceada, porque excesso de vitaminas também pode ser prejudicial. O internauta pode estar se perguntando, o que é esse suplemento, gente? É comprimido, é vitamina C e cama? O que eu tenho que dar? Em primeiro lugar, você tenta com a alimentação, né? Então, por exemplo, algumas pesquisas mostram que o paciente com transtorno do espectro do autismo, muitas vezes, ele tem um metabolismo de ômega 3 e ômega 6 mais acelerado que os outros. Isso significa que o cérebro dele gasta mais rápido o ômega 3 e o ômega 6 e ele precisa, então, de uma dose maior para funcionar. Algumas pesquisas mostram isso. Então, quando você repõe esse ômega 3, que são os LC-PUFAs, os ácidos graxos poliinsaturados, quando você repõe, você, na verdade, está repondo o que está em falta. É igual o vegetariano, ele precisa de repor o ferro que ele não come na carne. Se vai ser com alimento ou se vai ser com sulfato ferroso, aí vai ter que decidir junto com o médico. Então, se o paciente, por exemplo, com transtorno do espectro do autismo, aceita comer sardinha, atum, salmão, nós vamos repor dessa forma. Se ele não aceita,
a gente vai precisar de repor com suplementos mesmo, comprimidos, cápsulas, aí a gente vai individualizar. Uma fórmula rica nesses nutrientes. Então, a gente está falando de LC-PUFAs, vitamina B6, vitamina D, ferro. Vários estudos mostram que mães que têm uma ingestão de ferro aumentada na gravidez têm um risco menor de ter um filho com transtorno do espectro do autismo. Na verdade, não tem comprovação científica e não estou falando que é a deficiência nutricional que causa o autismo, que existem inúmeras causas. Mas a gente está falando de prevenção e de o que a gente pode fazer para melhorar o desenvolvimento. E se eu sei que algo pode potencializar o cérebro, por que eu não vou oferecer? É claro que fala assim, olha, ômega 3, ômega 6, magnésio, zinco, vitamina B6, vitamina D, ferro, né? Pode melhorar o desenvolvimento, estão relacionadas à melhora de linguagem, foco, atenção, diminuição da hiperatividade, que você falou que é o... Eu estou precisando disso. Pois é. Então, assim, diminuição da hiperatividade. Mas a criança tem que ter um potencial no cérebro. Não vai desenvolver potencial, mas vai aproveitar o máximo do potencial do cérebro de cada um. Entendi. Então, a gente tem que dar o alimento para ter nutrição e dar o estímulo. A somatória dos dois vai fazer com que aquele cérebro aproveite o máximo que ele pode alcançar. Entendeu? É isso que a gente busca. É exatamente isso que a gente precisa mesmo. Então, obrigada, doutora. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu tomo muito remédio. E eu acho que como eu, vários outros autistas, até mais pelas comorbidades do que pelo próprio transtorno, tomam muitos remédios. Isso altera na alimentação de alguma forma? Altera. Alguns medicamentos, eles podem diminuir o apetite, outros podem até aumentar, né? Então, dependendo da medicação, ela vai diminuir o apetite. Muitas vezes tem o TDAH associado. O TDAH, você pode usar vários medicamentos, como metilfenidato, que pode reduzir o apetite. Então, no paciente que não tem transtorno do espectro do autismo, a gente coloca horários mais rígidos de alimentação, mas muitas vezes isso não vai funcionar. O paciente não tem fome, não vai comer, o paciente com autismo. Então, a gente tem que equilibrar, né? E vários trabalhos já mostram, por exemplo, redução de açúcar e suplementação de DHA e ARA dos ácidos graxos com diminuição de hiperatividade. Então, às vezes, a gente equilibrar também a questão da medicação, da nutrição, de estratégias ambientais, para não apostar tudo no medicamento e ficar só aumentando a dose e realmente piorar mais ainda essa questão da seletividade. É um trabalho que exige várias áreas diferentes. É uma interdisciplinaridade. Isso mesmo. Então, a gente precisa de trabalhar juntos. É o médico junto com o terapeuta ocupacional, junto com o fonoaudiólogo, junto com o nutrólogo. Então, a gente precisa de todo mundo juntos e da família, né? A gente tem que ter um olhar também para a família, porque hoje a gente trabalha muito com treinamento dos familiares. Então, a família deve estar envolvida sem culpa, entendendo isso, que não é culpa da mãe que o menino não come, né, Victor? Isso é importante. Não é a culpa da mãe, não é a avó chegar e falar que é a mãe, né? Nem da mãe, nem do filho. Nem do filho, muito menos do filho, né, Victor? Mas que a gente tem que saber, o conhecimento essa é a importância do conhecimento. Se a gente entende, a gente não tem culpa e desenvolve estratégias mais efetivas para poder solucionar e melhorar mais ainda a qualidade de vida, né, dos indivíduos que têm o transtorno do espectro do autismo. Pois bem, você deve estar aí apavorado, né? Muita informação, não fica triste não. A gente vai trazer a doutora Lilbiana de novo aqui. Ela vai estar sempre com a gente, esclarecendo, falando com vocês, porque como ela mesma disse, mais informação, menos preconceito, mais gente agindo certinho. Não é isso, doutora? Pode despedir do nosso pessoal aí. É isso mesmo, gente. Obrigada, é um prazer. Vamos continuar juntos nessa caminhada aí, né? Buscando estudar, buscando dividir conhecimento, experiências, isso é muito bacana e só faz bem para todos nós, não só para os pacientes, isso como para nós também, médicos, familiares, que todos nós estamos aprendendo e crescendo, viu? Eu falo que Obrigada, a minha vida é prova real, essa questão do conhecimento, como é que ele pode libertar a gente. E a minha vida eu coloco como prova real disso mesmo. Tá vendo, gente? Exatamente. Tem jeito, viu? Diagnóstico não é sentença de morte, não é sentença de vida. Até a próxima, com muita boa sorte e muita persistência, né, Victor? Até lá! Até!